O clima no Corinthians mudou completamente nas últimas horas, e isso não é força de expressão. O clube resolveu uma das pendências mais delicadas que travavam o planejamento esportivo para a temporada 2026 e deu uma resposta clara dentro e fora de campo. A dívida relacionada ao zagueiro Félix Torres, que estava registrada na entidade máxima do futebol mundial, foi quitada integralmente, encerrando um capítulo que vinha incomodando a diretoria, a comissão técnica e, principalmente, a torcida. O valor pago envolveu não apenas a quantia principal da negociação, mas também impostos e encargos, chegando a um montante superior a 40 milhões de reais. Mostrando que o clube optou por resolver o problema de forma definitiva, sem atalhos. O mais relevante em toda essa operação é a forma como o Corinthians conseguiu arcar com esse compromisso. O pagamento foi realizado com recursos oriundos dos direitos de transmissão, um valor que entrou recentemente nos cofres do clube, sem a necessidade de novos empréstimos ou manobras financeiras que comprometessem ainda mais o futuro. Isso demonstra uma postura diferente da gestão atual, que priorizou limpar o caminho antes de acelerar no mercado. Ao regularizar essa pendência, o clube aguarda apenas a confirmação burocrática para a liberação total das restrições, o que deve acontecer em breve, permitindo que o Corinthians volte a registrar jogadores normalmente. E esse movimento não foi isolado. Nos últimos dias, outras dívidas importantes também foram resolvidas, envolvendo acordos internos do futebol brasileiro, o que reforça a ideia de um esforço concentrado para reorganizar a casa. Tudo isso foi feito mesmo com parte de uma premiação relevante ainda retida, o que valoriza ainda mais a estratégia adotada. O recado é claro. O Corinthians quer voltar a competir em alto nível sem carregar amarras administrativas que atrapalhem o desempenho esportivo. Com esse cenário mais estável, o foco naturalmente se volta para o mercado da bola. Um dos nomes que entrou com força nas conversas internas é o de Mandaca, volante que já desperta interesse de vários clubes do futebol brasileiro. O Corinthians conhece bem o jogador e já possui uma fatia significativa de seus direitos econômicos, o que abre espaço para uma negociação criativa. A pedida inicial do clube detentor da outra parte é alta, mas a diretoria corintiana estuda alternativas para reduzir o desembolso imediato, oferecendo manter um percentual futuro em troca de um valor menor agora. É um tipo de negociação que pode beneficiar ambos os lados e que mostra uma postura mais estratégica nas contratações. Dentro de campo, Mandaca é visto como um jogador intenso, com boa capacidade de marcação e qualidade no passe, características que agradam à comissão técnica. Não se trata de um atleta perfeito, mas de alguém que entrega regularidade e competitividade, algo fundamental para um elenco que vai disputar 5 competições ao longo da temporada. O interesse de outros clubes tradicionais e de projetos conhecidos por valorizar jogadores reforça a sensação de que se trata de uma oportunidade que merece atenção. A comissão técnica, por sua vez, já deixou claro que o elenco precisa de ajustes pontuais, mas em quantidade considerável. A ideia é buscar pelo menos 6 reforços, distribuídos entre laterais, meio-campistas e atacantes de lado, jogadores de velocidade que permitam variações táticas mais agressivas. Hoje, o Corinthians ainda sofre, em alguns momentos, pela previsibilidade. E a falta de atletas com determinadas características limita as opções durante as partidas. Com mais peças de beirada e meio-campo dinâmico, o time ganha alternativas para mudar o desenho tático conforme o adversário.
Um dos nomes mais próximos de reforçar o elenco é o de Gabriel Paulista, que passa por exames e avaliações físicas. Apesar da experiência e do histórico recente de jogos, existe cautela por conta da idade e de lesões passadas, algo que o clube trata com muito cuidado. O elenco atual já conta com vários jogadores acima dos 30 anos e internamente existe a preocupação em buscar equilíbrio entre experiência e intensidade física, especialmente pensando em uma temporada longa e desgastante. Além do sistema defensivo, as laterais também estão no radar. Jogadores vêm sendo oferecidos e analisados, alguns com passagem por grandes clubes e ligas importantes, trazendo bagagem internacional. Essa experiência pesa, especialmente para competições continentais, mas novamente surge o debate sobre idade e condição física. O Corinthians sabe que precisa de jogadores capazes de sustentar um ritmo alto durante toda a temporada, algo que faltou em momentos decisivos nos últimos anos. No meio-campo, a busca é por opções que possam compor o elenco e, ao mesmo tempo, elevar o nível técnico. Existem sonhos mais ambiciosos, nomes de impacto que animariam a torcida, mas a diretoria trabalha com os pés no chão, avaliando o cenário financeiro, concorrência e viabilidade real. Alguns atletas são vistos como peças ideais para dar profundidade ao elenco, permitindo rodar o time sem perder competitividade, algo essencial quando se joga várias competições simultaneamente. No ataque, o perfil desejado é claro: jogadores de lado, rápidos, agressivos no 1 contra 1, capazes de esticar o campo e quebrar linhas defensivas. A ideia é tirar o Corinthians de um jogo engessado e oferecer mais soluções ofensivas, criando espaços para quem vem de trás. Existem conversas, sondagens e avaliações em andamento, mas nada que o clube trate como fechado neste momento, até porque agora, com as pendências resolvidas, as negociações entram em uma fase mais concreta. O sentimento interno é de que o pior já ficou para trás. Resolver dívidas, encerrar restrições e organizar o fluxo financeiro era um passo obrigatório antes de qualquer ambição maior. Agora, com o caminho mais livre, o Corinthians começa a desenhar um elenco mais competitivo, pensando não apenas em um torneio específico, mas em uma temporada inteira de desafios, onde profundidade, preparo físico e inteligência de mercado podem fazer toda a diferença no desempenho do time ao longo do ano. Com o cenário administrativo mais ajustado, o Corinthians passa a olhar para frente com mais liberdade, e isso se reflete diretamente nas conversas internas sobre montagem de elenco. A percepção dentro do clube é de que não adianta apenas contratar por contratar. Existe uma leitura clara de que o time precisa de peças que aumentem o nível de competitividade do grupo, mas que também façam sentido dentro do planejamento físico e tático para uma temporada longa e pesada. Disputar 5 competições exige elenco numeroso, mas, acima de tudo, exige equilíbrio, algo que faltou em momentos decisivos recentemente. O debate sobre idade dos jogadores ganhou força justamente por isso. O elenco atual já conta com vários atletas experientes, o que traz liderança e vivência, mas também acende um alerta em relação à intensidade e à capacidade de suportar uma sequência pesada de jogos. A comissão técnica entende o valor da experiência, especialmente em competições continentais, mas cobra que as próximas contratações tragam mais vigor físico e capacidade de repetição de esforço. O Corinthians sofreu muito com quedas de rendimento na reta final de jogos e em períodos de calendário apertado, e isso virou pauta central no planejamento. No meio desse contexto, nomes que surgem no mercado são analisados com bastante critério.
Não basta ter currículo ou nome conhecido, é preciso encaixe. Jogadores de meio campo, por exemplo, são avaliados não só pela qualidade com a bola, mas pela capacidade de marcar, ocupar espaço e sustentar o ritmo do time. A ideia é montar um setor que permita variações táticas sem comprometer o equilíbrio defensivo, algo que a comissão técnica considera essencial para que o Corinthians deixe de ser previsível em determinados cenários. Existe também um entendimento de que o elenco precisa de opções para mudar o jogo durante as partidas. Hoje, em muitos momentos, o Corinthians depende demais de poucas alternativas ofensivas, o que facilita na leitura dos adversários. Por isso, a busca por jogadores de lado ganhou prioridade. Atletas rápidos que consigam atacar o espaço e partir para o enfrentamento direto são vistos como fundamentais para dar outra dinâmica ao time. Esse tipo de jogador permite não só abrir defesas fechadas, mas também variar o desenho tático ao longo do jogo. Internamente, a comissão técnica já desenhou cenários em que o time pode atuar com diferentes estruturas, mas para isso precisa das peças certas. Em alguns jogos, a saída com 3 defensores é uma alternativa. Em outros, a linha de 4 é mais adequada. Mas tudo isso depende de ter jogadores que sustentem essas mudanças sem perda de desempenho. A falta de extremos de origem, por exemplo, limita bastante esse leque de opções, e corrigir isso virou prioridade absoluta no mercado. Outro ponto que pesa nas conversas é a necessidade de profundidade de elenco. Não se trata apenas de ter titulares fortes, mas de garantir que as peças de reposição mantenham o nível quando acionadas. Em um calendário com viagens, jogos decisivos e pouco tempo de recuperação, rodar o elenco deixa de ser escolha e passa a ser obrigação. O Corinthians quer evitar cenários em que a queda de rendimento seja brusca quando alguns jogadores precisam ser poupados ou ficam fora por desgaste. Mesmo com os pés no chão, é impossível ignorar que existem sonhos mais ousados circulando nos bastidores. Alguns nomes de impacto são desejados pela comissão técnica. Jogadores que elevariam o patamar técnico do time e trariam um peso diferente ao elenco. A diretoria, no entanto, trata essas possibilidades com cautela, avaliando não apenas o aspecto esportivo, mas também o financeiro e o impacto no vestiário. A ideia é não repetir erros do passado, quando contratações de grande nome acabaram se tornando um problema fora de campo. As conversas com outros clubes seguem em ritmo constante, e o Corinthians tenta usar a criatividade como aliada. Trocas, manutenção de percentuais e negociações que diluam custos são caminhos considerados viáveis, especialmente em um mercado inflacionado. O clube sabe que não pode competir financeiramente com todos os rivais. Então, aposta em inteligência e timing para fechar negócios que façam sentido no longo prazo. No ataque, além dos jogadores de beirada, existe a busca por opções que consigam dar mais mobilidade ao setor ofensivo. A comissão técnica quer um time menos estático, com atletas que se movimentem, troquem posições e confundam a marcação adversária. Isso exige jogadores versáteis, capazes de atuar em mais de uma função, algo que também ajuda na gestão do elenco ao longo da temporada. A torcida, claro, acompanha tudo com expectativa e ansiedade. Depois de um período marcado por notícias negativas fora de campo, o momento é de respiro e esperança. Ver o clube resolver pendências, organizar as contas do futebol e voltar a se movimentar no mercado gera uma sensação de retomada. Ainda existe muito trabalho a ser feito, mas a direção escolhida parece mais sólida e coerente com a realidade do Corinthians.
Dentro do clube, o discurso é de cautela, mas também de confiança. A limpeza de pendências abriu portas que estavam fechadas. E agora o desafio é transformar esse novo cenário em rendimento dentro de campo. O planejamento segue em andamento, com reuniões frequentes, avaliações constantes e ajustes finos no que diz respeito ao perfil dos reforços desejados, sempre com o objetivo de montar um elenco capaz de sustentar o peso de uma temporada cheia de desafios, jogos decisivos e cobrança intensa. Além disso, existe uma preocupação grande com a parte física e médica do elenco, algo que passou a ser tratado como prioridade absoluta. O Corinthians entende que não adianta montar um grupo tecnicamente competitivo se os jogadores não conseguem manter regularidade ao longo da temporada. Por isso, cada nome analisado passa por um filtro rigoroso que envolve histórico de lesões, minutagem recente e capacidade de recuperação entre partidas. A ideia é reduzir ao máximo os períodos de elenco desfalcado, algo que prejudicou o desempenho em momentos-chave nos últimos anos. Outro ponto que pesa nas decisões é o perfil de liderança dentro do vestiário. A diretoria e a comissão técnica avaliam como os reforços podem impactar o ambiente interno, principalmente em um elenco que mistura juventude e jogadores mais experientes. Ter atletas que puxem responsabilidade, que saibam lidar com pressão e que mantenham o grupo focado em momentos difíceis é visto como tão importante quanto a qualidade técnica. O Corinthians sabe que, em competições longas, o mental faz diferença e pode ser decisivo em jogos grandes. Enquanto isso, o departamento de futebol segue monitorando oportunidades de mercado que possam surgir de forma inesperada. Jogadores livres, atletas que perdem espaço em outros clubes ou situações contratuais específicas entram rapidamente no radar. A avaliação é constante e dinâmica, porque o entendimento interno é de que boas oportunidades aparecem para quem está preparado. Com as restrições resolvidas e o planejamento em andamento, o Corinthians se coloca em posição de reagir rápido quando surgir um nome que encaixe exatamente no que o time precisa para seguir competitivo ao longo da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola está prestes a ferver com uma possível transferência que já movimenta bastidores e provoca especulações entre torcedores e especialistas do futebol brasileiro. O jovem atacante Ryan, destaque do Vasco da Gama, pode estar de malas prontas para a capital paulista. Fontes próximas ao clube carioca e ao staff do jogador indicam que um empresário está disposto a bancar integralmente a compra do atleta, sinalizando uma operação que promete agitar o Corinthians. Ryan, que vem chamando atenção por suas atuações decisivas e capacidade de definição nos momentos cruciais, teria despertado o interesse da diretoria corintiana, que acompanha o jovem desde a última temporada. A presença de um investidor disposto a assumir o risco financeiro da negociação facilita o caminho para que a transferência aconteça rapidamente, caso haja acordo entre todas as partes envolvidas. O valor exato da operação não foi divulgado, mas especula-se que o montante esteja dentro de uma faixa que tornaria a transação viável sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube paulista. Além do fator econômico, o que mais intriga os torcedores é o potencial do jogador em se adaptar à pressão do futebol paulista e à exigência de vestir a camisa de um gigante como o Corinthians. Ryan ainda é relativamente jovem,
mas suas últimas performances indicam maturidade e senso de oportunidade dentro de campo, características valorizadas por clubes que buscam reforços capazes de impactar imediatamente. Enquanto a torcida do Vasco lamenta a possibilidade de perder um talento promissor, a expectativa no Corinthians é de que a chegada de Ryan possa agregar velocidade, criatividade e presença diária ao ataque alvinegro. Nos bastidores, a conversa entre empresário, representantes do Vasco e a cúpula corintiana continua em ritmo acelerado e rumores apontam que um anúncio oficial poderia acontecer em breve, caso a negociação avance sem obstáculos. Se confirmada, a transferência de Ryan não seria apenas uma contratação, mas também um reflexo de como investidores têm atuado cada vez mais no futebol brasileiro, bancando operações que clubes, sozinhos, muitas vezes não conseguiriam viabilizar. O cenário é de expectativa e atenção máxima, e todos os olhares estarão voltados para o desfecho dessa possível bomba que promete agitar os próximos capítulos do mercado da bola. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!